Ren ekitaldi honi. Decía, bienvenidos a todos, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada. Tenemos con nosotros al profesor Gerson Luis Martins. Para aquellos que ya habéis venido en ocasiones anteriores, le recordaréis porque en más de una ocasión ha estado con nosotros a lo largo de estas 7 ediciones que llevamos. Gerson Luis es doctor en periodismo por la Universidad de Sao Paulo, es postdoctorado en ciberperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo y fue también presidente del Foro Nacional de Profesores de Periodismo entre los años 2004 y 2006. Es líder del grupo de investigación en ciberjornalismo CiberJor y del grupo de lenguajes, procesos y productos mediáticos, ambos de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, que es de donde él procede. Es miembro del grupo de investigadores de la ICOM, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y autor, entre otras publicaciones, entre un buen número de publicaciones, del libro Jornalismo Digital, Audiovisual, Convergencia y Colaboración. Y es colaborador también en las publicaciones de Políticas Públicas Sociales y los Desafíos del Periodismo y Periodismo Convergente, Reflexiones, Apropiaciones y Experiencias. Y a su vez es integrante del Consejo Científico de la revista Áncora, que es Revista Latinoamericana de Periodismo. Además de todo ello, me une con él una gran amistad y muchos años de relación a nivel académico y profesional. Y desde hace un año más o menos, 2 años, es que se ha creado la Red Internacional de Investigadores en Ciberjornalismo, de la cual pues, formamos parte de varias universidades, entre ellas de la que procede el profesor Gerson Luis, que es la Universidad Federal, como ya decía antes, de Mato Grosso do Sul. El título de la ponencia que nos va a presentar hoy es Características de los cibermedios en Brasil, el caso singular de Mato Grosso do Sul. Os dejo con Gerson Luis. Buenos días a todos. Bueno, para empezar, hablo un poquito de español, o mejor castellano, ¿no? Y yo quiero hablar sobre la RIC, que hablaba poco Coldo. Es importante en este momento conocer un poquito de esta propuesta de la Red Internacional de Investigación en Ciberperiodismo. Es un esfuerzo que hacemos nosotros desde el año pasado, cuando estuve en Brasil, el investigador portugués João Canavilhas, de la Universidad de Beira Interior. Bueno, un conjunto de investigadores de ciberperiodismo, entre ellos Coldomeso, nosotros, Rosenthal Alves, de Estados Unidos. Bueno, voy a hablar un poquito de esto, que hablamos para organizar una red que pudiese contemplar y promover proyectos conjuntos, integrar nuevas experiencias en Europa, en Brasil y en Estados Unidos, inicialmente. La primera conversa sobre esto se realizó en el año pasado, en el 5º Congreso Internacional de Ciberperiodismo de Campo Grande, en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, donde trabajo. El profesor João Canavilhas, que ya está, que circula, que está presente en varios congresos de ciberperiodismo nos Estados Unidos, na Argentina, aqui em Covilhã, em Portugal, no Porto, hace uma proposta para a criação de uma rede internacional
investigadores. E esta proposta foi lançada, foi para alguns investigadores de ciberperiodismo, para constituirmos esta rede internacional. Esta foi a proposta inicial. A primeira reunião, em 2014 também, no 4º Congresso Internacional de Ciberperiodismo de Portugal, na Universidade do Porto, participaram João Canavilhas, Joe, Rosenthal Calmon Alves, por videoconferência, Fernando Zamit, que é o coordenador do Congresso de Ciberjornalismo do Porto, Walter Teixeira Lima, que é um investigador brasileiro de periodismo e tecnologia, Coldomeso, que exatamente não estava Coldomeso, mas também por videoconferência, indiretamente, e Helder Bastos, também de Portugal, e Paulo Frias, também da Universidade do Porto. Nesta reunião, na primeira reunião presencial de alguns dos investigadores, uma proposta inicialmente de se formar uma rede de internet, uma lista de discussão para organizarmos esta rede. Uma segunda reunião neste ano, no 6º Congresso Internacional de Ciberjornalismo de Campo Grande, onde estiveram presentes o João Canavilhas, um investigador de Argentina, Fernando Irigaray, Joe, Rosenthal Calmon Alves, personalmente, Walter Teixeira Lima, Fernando Zamit também, Gilson Porto. Coldomeso foi invitado, pero não, por questões particulares não pode participar. De junho deste ano para cá, a rede se organiza, e neste momento temos uma proposta de estatuto que foi elaborada por Fernando Irigaray, de Argentina, e uma logo, uma marca, como ha visto anteriormente, para constituir esta rede. Inicialmente esta rede foi organizada através de los coordenadores de los congressos de ciberperiodismo, pero não está fechada. Ela está aberta a todos os investigadores que tenham interesse em participar disto. Pretendemos que no próximo ano, em Brasil, realizar a terceira reunião, e eu espero que com todas as pessoas que estão aí trabalhando para constituir esta rede. É muito importante porque temos muitas experiências diferentes, em países diferentes, situações diferentes. O que vou apresentar hoje é uma situação singular de Brasil, que não acontece em muitos sítios, em muitos estados, em muitos países. Então, essas experiências que desenvolvemos, é importante cambiar com os investigadores. Também, creio que é uma coisa muito importante, que seja a financiação de projetos. O governo brasileiro, además, a situação que está hoje, que se encontra hoje, tem um interesse muito grande para a internacionalização das pesquisas, das investigações. Então, é muito importante que os investigadores brasileiros façam intercâmbio com outros investigadores para promover estes projetos, e que se faça câmbio de experiência importante, uma integração importante para o desenvolvimento deste tipo de pesquisa. Há interesse muito grande também do governo brasileiro
em invertir, em fomentar pesquisas que tratam de periodismo e tecnologia. Hasta pouco, o governo brasileiro ha investido alguns milhões de reais, creio que milhões de dólares, para promover a integração de los estudiantes brasileiros através de financiação de estudantes brasileiros em vários países. E isso é muito importante para o desenvolvimento do país. Bueno, isso que está. E as pessoas que têm interesse nesta rede, nesse trabalho, nesse projeto, creio que podemos falar depois e trabalhar sobre isto. Bueno, características dos cibermeios no Brasil. E eu até estava a pensar que teríamos uma tradução simultânea para português. Não é necessário. Tranquilo. Bom, hablo despacio para que todos me compreendam quando falo em português. É importante, nesse momento, saber aonde está Mato Grosso do Sul. Nós temos aí o Brasil, que é um país continental, que é um grande país, e que muitas conhecem o Brasil pelo futebol, pelo carnaval, pelo Rio de Janeiro, talvez por São Paulo, talvez por Salvador, da Bahia. E é um país de múltiplas condições culturais e geográficas diferentes. Desde o sul do Brasil, aonde nós temos uma climatização que está muito semelhante aqui, à Espanha, por exemplo, a região norte, que é muito quente, muito caliente, muito quente, é o Nordeste, e Mato Grosso do Sul, que está no centro do país, o que nós chamamos de região centro-oeste, e está na fronteira com Bolívia, com o Paraguai. Então, nós temos nesse estado, que não é pequeno, de ponta a ponta, temos 600 a 700 quilômetros, de norte a sul, quase a mesma distância. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, está situada bem no centro do estado, e uma população que tem origem entre as pessoas do sul do país, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais. E ainda se conserva uma população indígena muito forte. Então, há fortes tradições indígenas neste estado, que é a integração. E há esse acesso com a população do Paraguai e também da Bolívia, muito mais do Paraguai. Bom, os cibermeios jornalísticos em Mato Grosso do Sul é uma situação diferenciada se se comparamos com os cibermeios do restante do país, pode-se dizer, do restante do mundo. Então, não se trata dos maiores cibermeios brasileiros, que talvez muitos de vocês conhecem, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estadão, ou, por exemplo, o G1 da Rede Globo, da TV Globo, que são cibermeios, como na maioria, que surgiram a partir de mídia impressa ou de mídia televisiva. Então, se criou os cibermeios, isso desde 1995, com
o cibermeio do Jornal do Brasil, que foi o primeiro existente no Brasil. Então, a partir de uma empresa de jornalismo impresso. Então, como eu falei, se trata de Mato Grosso do Sul. E conhecer um pouco esta realidade, como eu falei, que é diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul ou da Bahia, é um estado com características. Vou falar um pouco dessas características territoriais. Aqui está o estado. Campo Grande está situado bem ao centro, a capital. Do lado oeste, na fronteira com a Bolívia, nós temos o Pantanal sul-mato-grossense. O Pantanal brasileiro é uma região muito grande, é uma planície muito baixa, portanto, alagada pelo rio Paraguai, e cerca de 70% deste espaço de Pantanal está localizado em Mato Grosso do Sul. Essa grande área verde, à esquerda, é boa parte da região do Pantanal. A região à direita está dividida com o estado de São Paulo, pelo rio Paraná, e aí o rio Paraná tem uma largura, enfim, não é? Bastante grande, porque há muitas usinas hidrelétricas nessa parte. Então, formam-se grandes lagos de água, grandes lagos nessa região. Bom, os cibermeios jornalísticos, então, têm uma história muito particular, muito singular no Estado. Por quê? Porque eles não surgem como derivados, como oriundos das empresas jornalísticas tradicionais, como o jornalismo impresso, como a televisão ou como o rádio. Eles surgem de forma autônoma. Não estão ligados, então, a estas mídias tradicionais. Se constituem em empresas autônomas. E esta situação que surge em Campo Grande, ela se espalha por todo o estado dos cibermeios. E dado a facilidade de criação de páginas de internet, há uma proliferação forte de cibermeios jornalísticos em todo o estado. Campo Grande, para se ter uma ideia, que é a capital do estado, tem cerca de 800 mil habitantes e 48 cibermeios jornalísticos, somente em Campo Grande. Em Dourados, que é a segunda maior cidade do estado, com cerca de 300 mil habitantes, ao sul do estado, possui 24 cibermeios jornalísticos. O primeiro cibermeio jornalístico, não exatamente como um cibermeio jornalístico, mas simplesmente como uma replicação do jornalismo impresso. Então, na pesquisa que fizemos, não está contabilizado, não está incluído. É do jornal Correio do Estado, que é o segundo jornal do Estado, hoje tem mais de 60 anos de existência, está situado em Campo Grande. Começou a sua versão de internet em 1998. Mas o cibermeio jornalístico exclusivo de internet, que é o Campo Grande News, surge em 1999. Se nós datarmos que o Jornal do Brasil na internet começa em 95, então poucos anos depois surge este cibermeio jornalístico, chamado Campo Grande News. Aí há
uma imagem do segundo momento do cibermeio. Este Campo Grande News, então, não está ligado a qualquer empresa jornalística tradicional. Ele se produz, se realiza exclusivamente na internet. E hoje ele está tem 24 jornalistas na redação e um chefe de redação. Não está aqui, mas são 3 fotógrafos que trabalham nesse cibermeio jornalístico. O Campo Grande News é uma referência porque, a partir deste modelo, que se propaga em todo o Estado, este formato de cibermeio jornalístico. E é uma situação, como mencionei há pouco, diferenciada, porque em todos os demais estados brasileiros, os cibermeios acontecem a partir das empresas jornalísticas. Um dos primeiros cibermeios que surge de forma autônoma, que pessoalmente eu conheci, está no Rio Grande do Norte, em Natal, que também, muito tempo depois, em 2005, o cibermeio no Minuto, para comentar uma experiência semelhante que não esteja em Mato Grosso do Sul. O Campo Grande News, na versão 2015, está neste formato, muito diferente do formato inicial. O formato inicial é de notícias na sequência, uma após a outra, e o compromisso dos jornalistas da redação de publicar uma notícia a cada 10 minutos. Mais ou menos. Publicar uma notícia a cada 10 minutos, mais ou menos. Então, é um trabalho intenso de publicação, e muitas das notícias aquilo que nós chamamos de replicação de notícias anteriores, de switch de notícias anteriores, porque é quase impossível produzir notícias nesse tempo, de cada 10 minutos ter que se publicar alguma coisa. O segundo cibermeio jornalístico começa logo após, em 2002, o nome MediaMax, que adota um formato muito semelhante. Muito semelhante. Então, dessa sequência de notícias, esta é a página de agosto de 2002, então, de uma sequência de notícias e a mesma característica de se publicar uma notícia em espaço de tempo muito curto, muito pequeno. O MediaMax, hoje, tem 20 jornalistas na redação, um chefe de redação e 2 fotógrafos. Eu menciono as características desses cibermeios porque isso decorre em todo o Estado, em todas as cidades. É um Estado, apesar do seu tamanho gigantesco, grande, me parece que do tamanho da Espanha, são 70 municípios, 70 cidades, então há estados menores e com um número maior de cidades, e com essa quantidade de cibermeios. Bom, esta é a versão do MediaMax em 2015, há uma reformulação, há uma reforma realizada em 2014, mas ainda não concluída. Então, esta é um layout de página do cibermeio MediaMax, ainda com vários problemas. Então, como mencionei há pouco, o cibermeio mais antigo, que é o do jornal Correio do Estado, esta aqui já é a versão de novembro de 2002, ele surge em 98, com uma replicação apenas do jornal impresso.
Esse formato, não do Correio do Estado, mas do Campo Grande News e do Media Max, se espalha por todo o Estado. Se espalha por todo o Estado. Então, alguns exemplos. Este cibermeio Conesul News, ele é da cidade de Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade que fica na divisa com o Paraguai, e há uma fronteira que chamamos de uma fronteira seca, ou seja, o que divide, são duas cidades, o que divide a cidade de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul, Brasil, e a cidade de Pero Juan Caballero, no Paraguai. E o que divide uma cidade da outra é uma avenida, uma larga avenida que divide uma cidade da outra. E este cibermeio de Ponta Porã, portanto, publica muitas informações, muitas notícias da cidade do Paraguai, do departamento de Amambai, e a capital, Pero Juan Caballero, publica muitas notícias do Paraguai. Isso, todas as notícias publicadas em português. Depois, um outro exemplo da cidade de Aquidauana, também uma versão de 2002. Esta é a capa. Aquidauana é uma cidade próxima a Campo Grande, cerca de 100 quilômetros de Campo Grande. Para nós, 100 quilômetros é uma distância pequena, dado as dimensões do país ou do próprio Estado. Em Dourados, que é a segunda maior cidade do Estado, que possui o segundo maior número de cibermeios jornalísticos, o primeiro cibermeio jornalístico de Dourados foi o Dourados News, aqui uma versão de 2001, no ano seguinte do lançamento, começou no ano 2000. Então, percebem que há também aqui uma sequência de notícias, e o tempo de publicação em cada uma, do dia 25 de setembro de 2001, às 17h50, antes dessa 17h36, 17h22, 17h08. Então, é uma sequência rápida de publicação de notícias. Este outro é também da cidade de Dourados, Dourados Informa, mas há uma versão mais recente, 2006, se é que 2006 é recente, nós estamos há quase 10 anos dessa versão. Aqui também uma outra versão da cidade de Dourados, que é o cibermeio Dourados Agora, de 2004. Esse Dourados Agora, apesar de pertencer a uma empresa jornalística, de jornal impresso, que o nome do jornal é O Progresso, que é o jornal mais antigo de Mato Grosso do Sul, que tem uma versão na internet, mas essa empresa, nesta linha de ter um cibermeio independente, autônomo, constituiu, tem o jornal Progresso impresso, tem o jornal Progresso na internet e tem os Dourados Agora, que é sem ter qualquer ligação de formato, de redação com o jornal impresso. Então, para se ter uma ideia dessa situação, que, como eu digo, é singular no Brasil, em 2015 são mais de 400 cibermeios jornalísticos em 70 cidades. Em 70 cidades. Naturalmente que há cidades muito pequenas que não possuem um cibermeio jornalístico. E
e as cidades um pouco maiores. Quando eu falo muito pequenas, eu estou falando de cidades de 10, 15 mil habitantes, e as cidades maiores, 50, 60 mil habitantes, que possuem um cibermeio. Eu vou apresentar para vocês uma relação, para se ter uma ideia da quantidade desses cibermeios. Esta pesquisa foi realizada pela Fernanda França, uma pesquisa de mestrado, que eu orientei no ano passado, foi concluída no início deste ano, pela Fernanda França. Então, realizada no programa de pós-graduação de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, aí nós temos agora uma relação exaustiva, foi um trabalho muito exaustivo, para conseguir mapear, catalogar todos, ou pelo menos 98% dos cibermeios jornalísticos de Mato Grosso do Sul. E é uma situação interessante porque poderíamos dizer, na forma de uma piada ou de uma broma, que surgem e desaparecem cibermeios jornalísticos quase todos os dias. Quase todos os dias temos um cibermeio jornalístico novo, quase todos os dias temos algum cibermeio jornalístico que não desaparece, não funciona mais. Bom, aqui uma relação, então, por município, então, vê a quantidade de cibermeios jornalísticos. É uma quantidade extensa. Água Clara, Alcinópolis, Amambaia, Anastácia, Naurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecido Taboado, Aquidauana. Em Aquidauana mesmo, que foi um dos exemplos que eu mostrei, tem 5, 8, 10 cibermeios jornalísticos. E Aquidauana é uma cidade com 70 mil habitantes. Não é uma cidade... no contexto do Estado, é uma cidade de porte médio, no contexto do Estado, não é uma cidade grande. E essa relação não para, essa relação continua. Alguns cibermeios ligados a emissoras de rádio, mas tem sempre o mesmo padrão de difusão de notícias a cada curto espaço de tempo, 15 minutos, 20 minutos, a curto espaço de tempo. E aí continua esta relação. É uma relação extensa. Como podem perceber, começa aqui Campo Grande, e essa página dos cibermeios de Campo Grande, ela continua aqui. E aqui, é claro, como foi um levantamento geral de cibermeios existentes, então vários desses cibermeios relacionados aqui alguns dos cibermeios relacionados aqui estão ligados às empresas jornalísticas tradicionais, à televisão, ao rádio, ao jornalismo impresso. E aí continua esta relação. Aí temos 2 municípios, 2 cidades, Corguinho e Coronel Sapucaia, que não existe cibermeio, porque esse é um levantamento feito por município. Esta relação está aí. Aí também aparece a 2ª cidade do estado, Dourados, com uma lista extensa de cibermeios jornalísticos, Eu falo sempre cibermeios jornalísticos, porque existem cibermeios de outros formatos, que não jornalísticos. Aí continua, essa relação é grande. Aí temos mais 3 municípios, Guia Lopes, Inocência, de Araguari, que não tem cibermeio. Aqui aparece mais 2 municípios, 2 cidades que não tem, e as demais. A lista continua ainda, é exaustiva, é cansativa. É importante este mapeamento de todas
esses cibermeios, né, para apresentar, deixar claro como é esta situação que não ocorre em outros estados do Brasil. Mesmo no estado de São Paulo, não tem uma quantidade tão grande de cibermeios jornalísticos. Mesmo no estado de São Paulo, que é o estado de maior população. Aí a continuidade desta relação. Aí, eu acho que agora finaliza, né? Finaliza esta relação. Então, a distribuição destes cibermeios pelas regiões do estado, o vermelho é a região central, né? A região do Pantanal, né, que é uma quase 30-35% de todo o estado, e também que tem uma pequena quantidade de cidades e pequena população, né, é o que menos tem cibermeios jornalísticos, né? É a coluna verde, né, com 11 cibermeios jornalísticos. O segundo, em naranja, é a região de Dourados, né, com 89 cibermeios jornalísticos. Então, aí tem uma distribuição pelo estado. A região central é que está localizado a capital Mato Grosso do Sul. Bom, por que isso acontece? Por que essa situação que não existe em outros estados do Brasil? Bom, segundo os empresários dos cibermeios, é o negócio jornalístico mais lucrativo, mais rentável. O investimento é muito pequeno, e há um retorno porque esses cibermeios jornalísticos, quer dizer, todos nós sabemos, nós somos jornalistas, somos pesquisadores de jornalismo, somos estudantes de jornalismo, e, portanto, sabemos que constituir um cibermeio jornalístico hoje é muito fácil. Com uma plataforma como o WordPress, por exemplo, você pode constituir esta página de internet, sobre jornalismo. Muitos cibermeios não têm um jornalista, então mais de 50% não tem um jornalista responsável. A situação é tão curiosa, diria interessante, porque eu conheci um dos cibermeios jornalísticos que funcionava numa, como se diz aqui, estação de combustível, um posto de gasolina, uma estação de combustível, num posto de gasolina, e havia uma das salas desta estação de combustível, com 3 computadores, com 3 ordenadores, e uma pessoa que fazia a apuração das informações na cidade e divulgava aí nesta página. Boa parte desses cibermeios jornalísticos do interior, eles fazem uma replicação das notícias publicadas na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no G1, e uma pequena, uma quantidade igual da localidade, do espaço local. Um outro aluno de mestrado, que fez uma pesquisa sobre jornalismo local, jornalismo hiperlocal, em Dourados, porque, a princípio, nós pensávamos que a maioria desses cibermeios jornalísticos do interior tinham 60% a 70% das notícias publicadas a partir dos grandes jornais brasileiros. Como a gente costuma dizer, um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. E depois dessa pesquisa, se constatou que não é essa a realidade, que os cibermeios do interior do estado, principalmente de Dourados, no caso, tem aí cerca de 70% a 80% das notícias produzidas na cidade, no local, e 30% a 40% de notícias do Brasil, que tem como fonte os outros jornais.
A fonte de financiamento da publicação de notícias, então, como já falei anteriormente, a cada 10 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 15 minutos, no caso do Campo Grande News, a cada 10 minutos. A fonte de financiamento é o poder público, né, o município ou o Estado, né, com cerca de 90%. Então, é um negócio, segundo os empresários desses cibermeios jornalísticos, rentável, porque toda a receita, ou a maior parte da receita, né, do fomento, vem do poder público. Né, vem do poder público. E isso faz com que se tenha um investimento muito pequeno na constituição da página de internet, não tem jornalista responsável, e o governo do Estado, ou então o prefeito da cidade, o alcalde, proporciona este financiamento. Né? Os anúncios publicitários estão responsáveis por 10%, né? Mas são pequenos anúncios do comércio local, então muitas vezes inexpressivo, que com a grande quantidade de anúncios se pode ter uma receita mais expressiva. Né? Bom, como está a situação atual desse ciberjornalismo em Mato Grosso do Sul? Com relação ao uso das mídias sociais, a partir do ano passado, de 2014, que se implementa um pouco ao uso das mídias sociais, principalmente Facebook e Twitter, né, para a difusão das notícias. O uso das redes sociais, das mídias sociais como fonte, ainda é inicial, ainda não é muito intenso. Se utiliza agora o Facebook como um recurso para os comentários, porque a maioria dos cibermeios jornalísticos, na disponibilidade dos comentários, né, há uma regulação quando é feito na própria página, né, então se utiliza da maior liberdade ao leitor dos comentários por meio do Facebook. A participação do cidadão, das pessoas, né, nesses cibermeios jornalísticos, também a partir do ano passado. O Campo Grande News, por exemplo, ele cria o Você Repórter, e aí que as pessoas podem mandar fotos, vídeos ou texto, informações, para que eles possam publicar. Todas essas informações enviadas pelas pessoas são reguladas, né, são editadas. E a partir deste ano, de 2015, nós estamos em novembro de 2015, há uma difusão muito forte do uso do WhatsApp. O WhatsApp para que as pessoas possam enviar sugestão de pauta e uma integração, uma interação do leitor com o jornal, com o cibermeio jornalístico. Esta situação, por exemplo, de uso do WhatsApp, hoje é muito forte nos cibermeios de Mato Grosso do Sul e, de um modo geral, se estende para o resto do país. Então, os grandes cibermeios jornalísticos do Brasil, a Folha de São Paulo, o G1, o Estado, começam a utilizar o WhatsApp como um meio de interação e como fonte, com um meio de integração com o leitor. Mas, no caso de Campo Grande, esta é uma situação muito presente que, nas primeiras páginas, nas páginas dos cibermeios jornalísticos, há já um banner, um anúncio de uso do WhatsApp. WhatsApp. Então, como uma forte. Então, o que é interessante é mencionar que
esta característica, né, está em todo o estado, em municípios muito pequenos, em municípios que não têm uma, como eu posso dizer, uma produção, entre comillas, né, jornalística, né. Eu até conheci um caso, uma situação muito interessante, né, só para fazer uma comparação, não em Mato Grosso do Sul, mas em Mato Grosso, né, de que uma cidade com 15 mil habitantes, então uma cidade muito pequena, né, e que tinha uma emissora de televisão, né, que tem uma emissora de televisão, e pessoalmente, quando eu vou visitar alguma cidade, por um trabalho jornalístico, para uma palestra, para uma conferência, eu gosto sempre de conhecer a mídia local. Não é? E quando eu assistia ao telejornal, né, no caso do Brasil, das 12 horas ou das 13 horas, né, foi divulgada uma notícia nesta emissora de televisão. Imagine uma emissora de televisão numa cidade com 15 mil habitantes. E uma das notícias, né, o repórter estava na delegacia de polícia, é isso? E na delegacia de polícia o repórter dizia assim, que naquele dia não houve ou não havia qualquer ocorrência. Então, o fato que é uma coisa muito boa, que é uma coisa muito positiva, o fato de não haver qualquer ocorrência na polícia, isto era uma notícia. Isso é muito interessante. Quer dizer, o que é muito comum, né, nos cibermeios jornalísticos do Brasil, que a divulgação de notícias de crimes, de acidentes de estradas, de automobilísticos, etc. Então, essa situação ocorre no estado como um todo, quer dizer, se pensar em 400 cibermeios jornalísticos é muita coisa, em 70 municípios, e é uma situação que não ocorre em outros estados. Então, é um caso singular e que, sem dúvida alguma, é um objeto de reflexão. Aí entram várias outras questões, como a estrutura de cada cibermeio, o trabalho dos profissionais de jornalismo, como se produz essas notícias, a cobertura, a apuração, etc., que isto é uma outra pesquisa, uma outra conversa, não é? Creio que é isto que eu tinha a mostrar para vocês inicialmente. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, profesor Gerson Luis. Si hay alguna pregunta. Yo una solo, más que nada porque ya tenemos al siguiente de los ponentes. En toda esta evolución, desde el año 2002, 2004, que es más o menos cuando 1998, cuando se realiza esa primera toma de contacto con los cibermedios, hasta hoy en día, ¿cómo ha evolucionado la presencia de las audiencias en todos estos años? Es decir, de los primeros pantallazos que hemos tenido la oportunidad de ver, era como mucho textual todo, con noticias constantemente actualizándose. En ningún sitio se ve en esos momentos la presencia de la audiencia, hasta ya los años 2014, 2015, esos pantallazos en los cuales quizás hay algo más de interactividad. ¿Cómo la presencia de la audiencia cómo ha ido evolucionando? Bom, o principal meio de informação entre os brasileiros ainda hoje é a televisão, né? E a TV Globo é a que tem maior audiência do jornalismo no Brasil. No caso de Mato Grosso do Sul, os cibermeios têm uma grande audiência, as pessoas leem as notícias pelos cibermeios jornalísticos, e isso dá o respaldo que os cibermeios necessitam, para haver esta quantidade
né, essa proliferação de cibermeios jornalísticos. Né? Então, como há hoje a facilidade de acesso, né, à internet, muitas pessoas, né, leem em várias vezes ao dia, né, as notícias publicadas nesses cibermeios. E como os cibermeios desenvolveram esta estrutura de publicar notícias a cada 10, 15 minutos, né, então isso também leva a que as pessoas leiam estes cibermeios, né, em várias vezes ao dia, para conhecer as coisas que acontecem na cidade. Né? Então, não precisa esperar o telejornal da noite ou o jornal do dia seguinte, elas estão lendo a todo momento. Então, o Campo Grande News, por exemplo, eu não tenho os números exatos, mas em termos de visualizações dia, alcança aí a cifra de 300, 400 mil acessos por dia. Né? Essa situação é uma retroalimentação. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que tem uma audiência grande, né, os cibermeios são pressionados por eles mesmos a dar essa quantidade de informações a cada 10 minutos, por exemplo. Né? Porque sabem que as pessoas estão lá ao tempo todo buscando as informações. Né? E este nível de acessos, né, quando levado, em busca dos recursos de financiamento, principalmente no poder público, né, que mostra esses números, né, então em que a situação é que os cibermeios jornalísticos são muito mais lidos, muito mais utilizados do que o jornal impresso e até mesmo que a televisão. Né? Embora, no contexto geral, a televisão, o telejornalismo ainda seja o grande meio de informação. Né? E isso acontece não somente em Campo Grande, como pode dizer a capital, e eu creio que isso não seja muito diferente de outros locais, mas no interior do estado também, né, onde as pessoas acessam os cibermeios jornalísticos para saber tanto das informações locais, quanto das informações nacionais do Brasil, mesmo que essas notícias sejam uma cópia daquilo que foi publicado na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, etc. Né? Mas o interesse, e aí é lógico, naturalmente uma perspectiva que reforça as pesquisas de jornalismo hiperlocal, né? De que essas informações, tanto nacionais quanto da própria cidade, né, têm interesse do leitor. Me parece que, pelo que eu já li a respeito, né, algo semelhante ao que acontece nas pequenas cidades dos Estados Unidos, né, que as pessoas buscam muito o cibermeio local para saber das informações da sua própria cidade. Né? Então, tem uma audiência. Em algumas situações em que o cibermeio jornalístico trabalha muito mais com o copia e cola, o Ctrl-C, Ctrl-V, e aí perde essa audiência, né? Mas mantém o cibermeio porque é bancado e é uma forma de arrecadação, de financiamento do poder público. Mas mesmo mantém com uma baixa audiência. Né? Mas no caso de Campo Grande, Dourados, né, os cibermeios têm uma boa audiência, tendo em vista essa peculiaridade. Bien, pues si no hay más preguntas, despedimos al profesor Gerson Lluís y a su participación hoy en este congreso. Eskerrik asko.
Paso.
Aupa, kaixo, egunon. A ver, logistika kontu bat. Gente asko torri zaria, bizunea mucha gente, orduan, nahi bauzue, euskarazko taldeak, 3:30 egongo da mai inguru bat, tokiko edabideak eragile, nik antolatu da, orduan, mesedez torri zaitezte, eta euskara hutzean izango da, tokiko edabideak, euskarazko tokiko edabideak, ba, bueno, indargune berriak topatzeko eta behar dituzten tokiak. Orduan, euskarazko taldeak nahi bauzue, aldegin, edo ez bauzue hemen desartzeko hori joan, baina 3:30 mesedez etorri mai ingurura. Hori da pizka bat trukea. Estaba diciendo que a las 3:30 hay una mesa redonda en euskera, con 4 medios en euskera, entonces si queréis los grupos de euskera, si no tenéis asiento, os podéis marchar ahora, pero por favor venid a las 3:30 a esa mesa redonda. Sin más, solo eso. Lo que haga falta, tranquilas, por favor. Tranquilidad. No sabes cuál es la última. Bueno, saiatuko gara hemengo gela hau irekitzen, ¿vale? Arriaga, orduan streamingean gauzenez, hor pantalla bat egongo da eta hortik jarraitu dezakezue. Vamos a intentar abrir la sala de aquí, el Arriaga, para que los que estéis de pie podáis sentaros y seguirlo en streaming a través de la pantalla. Y si no, lo que os he dicho, pues podéis marcharos y venir a las 3:30. Bueno, nuestro segundo speaker, nuestro segundo ponente del día